Aula de número 9, História do Brasil, para a terceira série do ensino médio, revisão do ensino médio, período regencial. E vamos relembrar, então, primeiramente, onde está inserido o período regencial. O período regencial está inserido dentro do período imperial. O período imperial, a gente divide ele em três subperíodos, que é o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. A gente pode também dividir de duas formas, né? Por exemplo, colocar o primeiro reinado com o período regencial como período de formação do Estado brasileiro e o segundo reinado como um período de consolidação do Estado brasileiro. Por que a gente fala de formação? Porque foi um período bastante conturbado, o primeiro reinado e o período regencial. E aí, somente com a posse de Dom Pedro II, lá com o golpe da maioridade, é que nós vamos ter um período de consolidação, estabilização do Estado brasileiro, que até então era muito conturbado. As datações, né, o primeiro reinado vai de 1822 a 1831, e o período regencial vai de 31 até 1840. E aí, de 40 até 1889, nós vamos ter o segundo reinado. Mas o assunto da aula de hoje é o período regencial. O período regencial foi caracterizado por um momento de turbulências políticas causada pelas disputas que envolviam dois principais grupos políticos, os conservadores e os liberais. Então, vale a pena repetir, o período regencial continua sendo um período bastante conturbado, um dos períodos mais conturbados da história brasileira. Em grande parte, por quê? Porque a gente não tinha, na direção do país, desse país tão jovem, né, que em 1822 tinha começado com o primeiro reinado, não tinha aí nem 10 anos da independência, iniciou o período regencial. E aí você tinha no poder alguém que não tinha legitimidade, já que quem seria o legítimo seria o herdeiro, que não podia assumir, pois quando o Dom Pedro abdicou, ele tinha apenas 5 anos. Então, vai ser um período de bastante turbulência, onde esses dois grupos vão estar disputando, conservadores e liberais. Os conservadores vão ser, na sua maioria, comerciantes portugueses, né, que queriam, lógico, continuar com os privilégios que eles tinham do período colonial. E temos aí os liberais, né? E aí os liberais vão haver as subdivisão, vamos ter liberais exaltados, liberais moderados. A gente vai perceber que é a vontade dos liberais moderados que vai prevalecer, né? Os exaltados queriam independência, república, já os moderados não, moderados queriam manutenção do império. Já os conservadores queriam até que o Brasil voltasse à condição de colônia. Então, vai haver essa disputa entre esses dois grupos, e essa disputa só vai ser sanada, como eu já disse na introdução, com o segundo reinado, quando Dom Pedro II vai ter muita habilidade política para dividir o poder entre esses dois grupos, né? Colocar de forma equilibrada na balança para que esses dois grupos parem com sua disputa, né? Vai chegar um certo momento que Dom Pedro vai até colocar os dois no governo ao mesmo tempo. Lógico, vão ser os mais moderados desses dois grupos que vão entrar no poder. Enquanto o futuro imperador crescia, o Brasil era governado por regentes eleitos para mandato de 4 anos. Então, e esses regentes era uma regência trina. Por que uma regência trina, né? A Constituição buscava, vamos dizer assim, impedir que alguém tomasse o poder
né, e se estabelecesse como imperador. É uma forma de proteger, né, o imperador, né, que estava ali crescendo, para tomar posse. É, então, mas todos esses exemplos que a gente tem de três no poder, acaba sempre um prevalecendo. Por exemplo, lá em Roma, né, que a gente teve o primeiro triunvirato, segundo triunvirato, né, primeiro triunvirato, Júlio César passou, venceu os outros imperadores, ou os outros generais, e ele governava até de forma ditatorial. Aí veio o segundo triunvirato, e o seu afilhado, né, Otávio Augusto, né, se proclamou imperador de Roma. Então, essa tentativa de dividir o poder acaba, né, criando mais conflito. E isso também aconteceu aqui, né, porque prevalecia mais a vontade de um regente em relação aos outros, e aí eles ficavam disputando o poder. Tanto é que em 1834 nós vamos ter um ato adicional que vai acabar com a regência trina e vai fazer com que a regência seja regência una, para a gente ter apenas um regente, e que vai causar muita polêmica, lógico, principalmente entre os liberais. Entre as medidas políticas governamentais dos regentes, destacam-se a criação da Guarda Nacional em 1831, instituição militar responsável por manter a ordem e defender os interesses das elites dominantes. Então, a Guarda Nacional, né, ela vinha regimentando pessoas, não era como é hoje, que a pessoa vai lá, faz concurso para ser polícia, para entrar no exército, era arrebanhado mesmo, arrebanhado. E quem fazia arrebanhamento eram integrantes das elites agrárias, né? Por isso que a gente usa aquele termo coronel por os grandes fazendeiros das regiões, porque era ele que fazia esse arregimento dessas pessoas que vinham, né, para fazer parte da Guarda Nacional. Então, por isso que eles eram chamados de coronéis, mesmo não sendo militares. Então, o outro grande ato dos regentes foi o ato adicional de 1834, que reformou a Constituição de 24. Entre as medidas do ato adicional, destacam-se substituição da regência trina pela una, como já havia dito, criação das assembleias provinciais, que possibilitavam uma relativa autonomia política para as províncias, uma experiência federalista. Então, nesse aspecto, foi um avanço para os liberais. A gente divide esse período regencial também em períodos. Então, os 7 primeiros anos da regência vão ser anos de avanço liberal. Você vai ver aí, menos centralismo no poder, né? Mais autonomia para as províncias. E aí, depois, nós vamos ter um regresso conservador. E é esse regresso conservador que vai fazer com que os liberais façam o golpe da maioridade para que o imperador tome posse, mesmo ainda sendo de menor, para se restabelecer a normalidade e a tranquilidade, pois, né, continuava um clima de muita tensão. A ausência de um símbolo nacional unificador, forjado anteriormente em torno da figura do monarca Dom Pedro I, evidenciou os regionalismos no Brasil, manifestados principalmente nas revoltas regenciais. Então, é muito importante, quando a gente tem aula de nacionalismo, a gente sempre fala isso, o Estado, às vezes o Estado vem antes da nação. No caso brasileiro, tem a independência, mas não há um sentimento nacional. Então, você tem que ir criando, construindo esse sentimento nacional. E num país que é continental, é mais complicado ainda, né? Se foi complicado na Itália, que é uma pequena península, imagina no país continental como o Brasil, construir esse sentimento de nacionalidade no povo. E um dos importantes símbolos, né, dessa unidade
é a figura do imperador. Dom Pedro, mesmo com toda a dificuldade, né, era um símbolo que deixou de existir a partir do momento que ele partiu e abdicou em nome do seu filho. E aí os deixantes não tinham a mesma moral, até mesmo porque eles não tinham aquela legitimidade de estar no poder, né? Era um poder sem legitimidade. Então, vão surgir revoltas em várias partes do país. A cabanagem no Pará, a Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Então, você percebe aí pelas regiões, né? Região norte, nordeste, no sul. Então, quer dizer, em todas as regiões do país estavam havendo movimentos que questionavam a monarquia brasileira, que questionava esse período aí, esse período regencial, quem estava no poder. A partir de 1837, com a ascensão do regente Araújo Lima, ocorreram retrocessos conservadores na política brasileira, isolando os políticos liberais. Então, essa parte é que a gente chama de regresso conservador, né? A partir de 1837. Então, e esse avanço aí dos conservadores que vão fazer. Então, primeiro período, avanço liberal, depois aqui, regresso conservador com Araújo Lima. Então, os liberais vão sendo colocados de fora, né, da política, vão sendo isolados e, né, nós vamos tendo a volta daquele centralismo. Então, como eu já havia dito, tudo isso leva a uma solução. Qual que foi a solução? O golpe da maioridade que aconteceu em 1840. Foi arquitetado pelos liberais e conduziram Dom Pedro II ao trono brasileiro. O episódio marcou o fim do período regencial. Então, foi a forma que eles conseguiram resolver esse problema desse avanço conservador e também da falta de legitimidade de quem estava no poder naquele momento. Mesmo Dom Pedro II ainda não tendo a idade constitucional para tomar posse, ele conseguia ter mais legitimidade do que o regente. E tanto é que o resultado foi efetivo. A partir desse momento, nós vamos ter aí um período de consolidação do Estado brasileiro e um período de maior tranquilidade, não que fosse tudo tranquilo, né? Mas de maior tranquilidade para esse Estado brasileiro, que vai, então, aí sim, consolidando aos poucos. Dom Pedro II vai ser muito hábil, vai conseguir dominar, vão ter poucas revoltas aí no período do segundo reinado. Um acontecimento bélico que vai acontecer, que é a Guerra do Paraguai, vai ser catastrófico, né, para Dom Pedro, vai ser o início do fim do segundo reinado, né, que vai prejudicar muito. E um aspecto que é bastante interessante do segundo reinado é a manutenção do trabalho escravo, né. Durante todo o período monárquico, o Brasil manteve o trabalho escravo, mostrando que a monarquia não tinha feito a independência para transformar o Brasil, e não transformou, né? As bases continuaram as mesmas, as elites continuaram as mesmas. Quem mandava no Brasil, de fato, era a elite agrária. Essa elite agrária, né, nesse momento aí, produtora de café. E aí, quando, em 1888, o Brasil aboliu a escravidão, não por vontade própria, mas sim por pressão internacional, já que o Brasil era o último país independente do mundo a ainda manter o trabalho escravo, e por pressões também internas, né, as próprias revoltas dos escravizados, os grupos, né, que combatiam a escravidão, né, os abolicionistas, né, havia jornais abolicionistas, jornais republicanos, né, havia uma liberdade de imprensa muito grande. O Brasil era uma monarquia e existia jornal republicano, né, bem interessante. E então, todas essas pressões levaram o governo a
abolir a escravidão. No caso, era a regente que estava no poder, era sua filha, a Isabel, né? E ela que assinou aí a abolição dos escravos, né? Daí depois eles têm uma construção histórica, como ela se fosse heroína, mas hoje a gente entende que ela não foi heroína coisa nenhuma, né? Foi mais um movimento de pressão e era um movimento inevitável, né? O Brasil já estava muito atrasado nessa questão. Mas isso nós vamos ver mais em outras aulas sobre o segundo reinado, né? Essa aula que ainda é sobre o período regencial. Então, resumidamente, o que a gente tem que entender sobre o período regencial? Foi um período conturbado, um período agitado, um período de falta de legitimidade de quem estava no poder, disputa entre liberais e conservadores. A gente divide esse período em dois períodos: avanço liberal, os primeiros anos da regência, depois com Araújo Lima, um regresso conservador. E esse regresso conservador leva os liberais a darem um golpe, que foi o golpe da maioridade, para encerrar esse período e começar um novo período da história aí da monarquia brasileira, que foi o segundo reinado. O segundo reinado é para uma outra aula. Então, por hoje é só.